Olá, esse é o Falando Sobre, por Benedita de Paula. Hoje iremos falar sobre estereótipos. Para falar sobre estereótipo, a gente tem que levar em consideração alguns quesitos, que é a questão dos rótulos, né, do temperamento das pessoas, diferenciar também, né, alguns conceitos como a questão do que é preconceito, do que é discriminação e por fim a gente chegar no objetivo da nossa discussão aqui, que é as visões estereotipadas, as ideias estereotipadas, os estereótipos. É, bem, o que é discriminar? Né? Discriminar é quando você separa. Né? Vamos discriminar tal situação, tal grupo. A gente vai separar aqui quem tá de preto, quem tá de branco, quem tem cabelo liso, quem tem cabelo cacheado. Discriminar é separar, né? E no caso preconceito é você criar, já tá falando, uma ideia pré-concebida, uma ideia concebida antes, né, digamos assim, de você compreender toda a ideia, né, todo o conceito, é um pré-conceito, é um conceito pré-concebido que muitas vezes não é bem entendido. Eu não entendo, eu não compreendo, eu nunca não busquei conhecer, não busquei pesquisar sobre aquilo e já crio um preconceito. O objetivo do nosso canal, da nossa discussão no nosso canal, é a questão do estereótipo. O estereótipo ele é uma visão assim que mistura um pouco, né, dessa questão da discriminação, do preconceito, dos rótulos, né? Porque o rotular é uma coisa muito superficial, uma coisa que eu não conheço, só crio ali um rótulo, uma coisa superficial, uma coisa sem profundidade, né? Uma coisa rasa. O estereótipo é quando eu vou criar uma ideia assim, sem conhecimento, sem compreensão de uma pessoa, de um lugar. Exemplo, tem gente que nunca foi, sei lá, não conhece, não pesquisou sobre a história do Brasil, por exemplo, algumas pessoas de fora, e que tem uma ideia estereotipada do Brasil, que o Brasil nada contra, mas é só carnaval, é só futebol tal, e não é só isso. As visões estereotipadas sobre o Amazonas, que o Amazonas é um estado no Amazonas, algumas pessoas ainda falam isso, né? Pensa que nem é do Brasil, em alguns casos, e ainda acha que aqui só tem floresta, que é maravilhoso. As pessoas ainda andam de canoa na rua, ainda existem essas visões assim. E o contrário, às vezes as pessoas da região norte, de certa forma, criam uma visão estereotipada com a região sul e de outros países, a gente pega só um item que muitas vezes representa, até turisticamente, né? O turismo tem isso de pegar um item e de certa forma, divulgar aquele item porque você vai falar o que é mais lembrado naquele lugar, né? Aí você vai divulgar a cultura, um ícone, um item da gastronomia, um item cultural. E aí, para divulgação exterior, ou fora do Brasil, ou dentro do Brasil, você salienta, né, mais aquele item. E, de certa forma, as pessoas acabam limitando a sua visão em cima só de uma informação pela metade, uma informação limitada, né? Que foi divulgado ali uma propaganda ou coisa desse tipo, e eu me limito só àquela informação. Então, a visão estereotipada é uma visão limitada, é uma visão sem uma abrangência sobre pessoas, né? Muitas vezes a gente cria um estereótipo de uma pessoa por uma fala que ela disse, por uma atitude que ela tomou, já criou um estereótipo daquela pessoa. Uma ideia, né? Eu não pesquisei a ideia, eu não fui a fundo procurar porquê, né? Tal. Um lugar, acabei de falar sobre o lugar. E voltando um pouquinho sobre pessoas, a gente às vezes cria uma visão estereotipada de uma pessoa, porque a gente nem leva em consideração, muitas vezes, o temperamento dessa pessoa. Eu sei que essa questão dos temperamentos é uma pesquisa, é um conhecimento dentro da área de psicologia que alguns psicólogos levam em consideração, outros não, mas que ainda é muito usado, né? A questão dos temperamentos, melancólico, colérico, sanguíneo e fleumático, por exemplo, esses quatro. E aí você já cria um rótulo, já cria uma visão estereotipada sobre uma pessoa e nem leva em consideração o temperamento dela, né?
caráter dela. Você nem conhece, né, a pessoa e já cria uma visão estereotipada sobre essa pessoa. Então, os estereótipos, eles são limitações, né, de pensamento, são limitações de ideias. Então, qual é a solução, né, para nesse? Eu costumo dizer que os meus vídeos não têm solução, né? Na verdade, é só uma discussão, uma reflexão, colocar a mesa ali para a gente discutir. Mas assim, qual seria a solução, assim, falando de uma forma bem é, óbvia? Pesquisa, aprofundamento, conhecimento. Primeiro conheça antes de criar rótulos, primeiro conheça antes de discriminar, de preconceituar tal coisa, ou de criar, né, um estereótipo sobre algo, alguém, ideias, etc. E aí, finalizando o vídeo, a gente vai dar o exemplo de Jesus, né? Jesus, ele é a empatia, né? Se você quer falar de empatia, quando você fala de rótulos, discriminação, preconceito, estereótipos, a gente vai sempre trazer, né, a empatia para a discussão. A, é, Jesus era isso, era a pura empatia. Então, assim, muito fácil as pessoas criavam estereótipos naquela época sobre outras pessoas, sobre lugares, né? E é engraçado, naquela época, 2000 anos atrás, e isso ainda continua em pleno século XXI, né? Mas Jesus dava o exemplo de empatia em vários trechos da Bíblia, né? As atitudes dele com relação a pessoas que cometiam pecados, que na lei eram discriminados, sem nem ter uma avaliação ali justa, tal. Em diversas situações que Jesus tem aí os exemplos nos evangelhos de atitudes empáticas com as pessoas, né? Então é isso. Eu espero que tenha contribuído a discussão. Se inscreva no canal. Muito obrigada por assistir. Esse é o Falando Sobre por Benedita de Paula.